Estamos de volta para o nosso último bloco, nossa despedida. E agora nós vamos tratar do termo de referência. Desvendando o termo de referência e utilizando prática. Gente, presta atenção. Primeiro, como eu coloquei no texto aqui, que eu não vou ler para vocês, o termo de referência ele tem uma estrutura menos fluida, mais formatada em relação ao ETP. Tá? Isso porque, como o próprio nome diz, o estudo técnico ele não é um estudo aberto, termo de referência. Quando você fala em termo, você está pensando em algo fechado, tá? Em algo que já consta lá o texto e você vai lá assinar e tal. Eu posso dividir para fins metodológicos o termo de referência em duas partes. Uma parte menor, de cerca de 30%, 20, 30%, que é a parte, eu digo que é voltada para os licitantes. Especificação de objetos, requisitos, etc. Voltada para o licitante fazer a proposta. Eu tenho ali 70, 80% do termo de referência, que é a parte contratual, que é focada, voltada para o futuro contratado, né? Por isso que vai ter uma série de informações que vai ser repetida lá na minuta do na minuta do contrato. Né? Então, gente, a inteligência artificial ela é uma pessoa criativa. E uma pessoa criativa ela não é muito bem-vinda nessa parte contratual. Imagina, aí a troca repactuação por reajuste. O caos está feito. Né? E você não tem necessidade de fazer com IA essa parte mais contratual, né? O que é o ideal? Utilize o seu modelo de termo de referência, aquele já aprovado pela assessoria jurídica, né? Pessoal da União, utilize os modelos da AGU, pessoal dos estados, dos municípios, utilize o modelo aprovado aí pela tua procuradoria. Tá? Muito melhor. Então, termo de referência, a gente vai falar rapidamente aqui sobre como a IA pode ajudar em alguns pontos. Nos outros pontos, eu recomendo que você não utilize a IA. Tá? Você vai gastar mais tempo, vai dar mais trabalho e correr um risco maior. Então a gente tem que ter sabedoria até na utilização da IA. Tá bom? Eu vou passar para vocês agora os elementos que constam que eu recomendo que faça IA, com a IA. Vamos lá. Antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. E vamos ver. Vamos voltar a lei aqui. Vocês vão observar o seguinte. Lei 14.133. Vocês vão observar o seguinte. Enquanto o legislador ele mandou super bem, né, lá nos requisitos, nos elementos lá no artigo 18, cadê? Nos elementos do ETP, tem aqui no parágrafo 1º todos os elementos, né? E o parágrafo 2º ele diz quais são os elementos mínimos. Perfeito, maravilha. No termo de referência ele não foi tão feliz. Você volta lá para o artigo 6º, que é o artigo dos conceitos, né? Lá no inciso 23, ele vai trazer aqui, olha que loucura, né? Primeiro ele colocou os requisitos num, num artigo de conceitos. Não é muito adequado, mas ok. E lá no inciso 23 ele vai dizer, termo de referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. E ele vem elencando aqui A, B, C, D, E, F, J. F, J, F, G, H, I, J. Mas os elementos do TR não estão apenas aqui. Né? Você vai passando, 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 chega lá no artigo 40, lá no distante artigo 40, e ele vai te dizer o seguinte, no parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23, aquele que a gente leu, além das seguintes informações. Se você for observar lá no inciso 23 do artigo 6º, vai parecer que o legislador estava falando apenas de, praticamente, de contrato.
contrato de serviço. E aí no artigo 40, que é o artigo voltado para as compras, né? Para a compra, quando você fala em compra, você já subentende bens, né? E ele lembrou que a administração contrata bens. Aí ele vai colocar aqui especificação do produto, que está bem parecido com aquela especificação do objeto, lá do inciso 23, alinhado, artigo 6º. Especificação de local de entrega, especificação de garantia, etc. E já está dentro de outro tópico lá. Então veja, na prática você vai ter que observar os incisos as alíneas lá do inciso 23 do 6º, os elementos. E se for produto, se for bem, aí você tem que observar também o artigo 40, parágrafo 1º. Só que, gente, tem gente que diz o seguinte: a literalidade tem que ter todos os incisos. Isso não é verdade. Tem que ter todos os elementos. Isso não é verdade, não faz sentido. Observa aqui o artigo 6º. Imagine que você está comprando aqui, na nossa contratação aqui, aquisição de computadores, né? Você vai lá para o artigo 6º, inciso 23. Modelo de gestão do contrato. Prazo do contrato, se for o caso, sua prorrogação. Né? É uma contratação de pronta entrega, pronto pagamento, que não tem obrigações futuras. Por isso que a gente está pedindo a garantia legal. Então, assim, na prática, você vai analisar se esses são necessários, quais elementos são necessários para o seu termo de referência. Tá bom? O que mais? Vamos voltar aqui à apresentação. Então, o que eu aconselho para vocês? Primeiro, utilize na especificação do objeto. Você vai pegar lá o seu modelo de termo de referência. Na especificação do objeto, lembre que a gente tem que estar preso ao que a gente fez do ETP. Né? Então, o que eu sugiro? Esse prompt aqui. Primeiro prompt da regra do haja como. Você vai voltar lá no seu chat GPT e vai lembrar o seguinte. O seu chat GPT ele já está bem poluído, né? Aquela conversa, ou a sua IA que você esteja utilizando. Então você vai abrir uma nova conversa. Você vai fazer uma técnica que eu apelidei de transplante. Você vem aqui, novo chat GPT, nova conversa. Né? Vai colocar a regra do haja como. Você é um servidor público da Casa Secretaria de Educação do município de Gramado, não é isso? Da Secretaria de Educação do município de Gramado, Rio Grande, Nosso Glorioso, Rio Grande do Sul. Necessita escrever o trecho do TR, papapá. Você manda aqui, ele vai dizer, ok, tudo bem. Ido, como posso ajudar? E você vai para o próximo prompt, que é o seguinte. É lá dentro da especificação do objeto. Vamos voltar aqui um pouquinho. Especificação do objeto. Fundamento artigo 6º, inciso 23, a linha A. Definição do objeto, inclui sua natureza, quantitativos, o prazo do contrato, se for o caso, a possibilidade de prorrogação. Né? Parágrafo 1º do artigo 40, você vai ver que o inciso 1 ele fala da especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização. É a mesma coisa, você faz num elemento só, você não precisa fazer dois elementos para fazer a mesma coisa, né? Que é a especificação do objeto. Gente, veja, incluindo sua natureza, se é bem ou serviço, se o bem agora tem um fornecimento contínuo, né? O serviço se é contínuo ou não contínuo, se é serviço contínuo, com dedicação exclusiva, sem dedicação exclusiva de mão de obra, isso tudo tem pormenorizado lá no nosso livro, né? Eu explico cada coisa. Que mais? Os quantitativos, o prazo do contrato. Não confundir o prazo de duração do contrato contínuo, né, com o prazo de execução do objeto.
em caso de contrato não contínuo, em caso de contrato por escopo. Né? Tudo isso eu vou remeter você à leitura lá no nosso livro. E aqui o foco é a utilização da IA. O que mais? É isso. Então vem aqui, haja como. Nós vamos pegar o nosso prompt aqui e agora utilizar a técnica do transplante. O que é transplante? Eu vou trazer, gente, do ETP apenas o que eu quero. Considerando as informações anteriores, redija um trecho completo e analítico com as especificações do objeto conforme o seguinte trecho do ETP. Você vai lá no seu ETP, vai copiar a descrição da solução escolhida, item 3, né? E vai colar lá no seu prompt. Por isso que eu chamo de transplante, porque eu estou transplantando da minha conversa do ETP apenas o que eu quero. E aí ele vai, a partir dessa especificação, te sugerir aqui essa maior. Né? Processador. Deverão possuir um processador com desempenho compatível para segurar a execução. O ideal é trazer já o processador que você quer, né? Memória RAM deve ser no mínimo 8 GB, isso já tinha aqui. 8 GB. Autonomia de bateria, conectividade, tela. Gostei, vou pedir para fazer a especificação. Refaça o texto com especificações técnicas mais detalhadas. Processador com arquitetura x86 ou superior. Não tem a menor ideia que seja isso. Frequência, cache, gráficos compatíveis, capacidade 8 GB, expansível até 16 GB, ou superior, que está aqui. Gente, muito cuidado com esse ou superior, né? O ou superior você tem que colocar sempre um elemento objetivo. Nunca subjetivo, superior em relação à qualidade. Você coloca superior em relação à especificação. 8 GB de memória RAM ou superior. Agora, se você coloca, por exemplo, processador Intel 5 ou superior, traz uma dubiedade. Superior é o mais atual ou superior, no caso, processador de outra marca? Seria subjetivamente superior. Ah, Janderson, eu quis dizer que é mais atual. Então não coloque superior, coloque mais atual na especificação do processador. Que isso vai trazer uma dúvida, uma dubiedade, e você sabe como os licitantes, se você licitante está me ouvindo, você sabe disso. Eles vão trabalhar em cima da dubiedade, né? Da ambiguidade. Então, no caso, eu vou colocar aqui, refaça o texto indicando o processador. Você já pode colocar Intel 5 ou mais atual. Assim, você vai conversando com ele até você ter duas opções. Você vai conversando com ele. Eu tenho uma técnica que eu chamo de prova dos 9, que é o seguinte. Lembrando que isso aqui não vale, o que eu vou fazer agora não vale para pesquisa de preço, né? Mas a pesquisa de preço feita fora, é interessante que você utilize a IA só para validar aqueles preços, para verificar se está dentro do mercado. Né? É uma coisa muito fora. Lógico que você vai ler toda essa especificação. Eu vou colocar aqui, ó, ponte ao menos 5 objetos de modelos e marcas distintos que atendem a essa especificação, com os respectivos links. Aumentar para 10. Ah, Janderson, eu não tenho a versão paga, então ele não traz os links. Vai lá no. Não faz essa pesquisa na internet. Aí você utiliza o Gemini. A versão gratuita que ele faz isso. Buscando na web.
Veja, 10 modelos de notebooks que atendem a especificação. Não serve para pesquisa de preço, mas você pode dar uma conferida para ver se os preços estão ok. Faça com os preços. Tem coloquial aqui só para gente ter uma ideia de preço, né? Veja que se a especificação tivesse muito restritiva, apareceriam poucas opções. Conseguiu 10 aqui tranquilamente. Vamos ver aqui. Para ele refazer o texto. $79. Está pesquisando fora. Refaça, eu vou corrigir aqui. Refaça com pesquisa apenas em sites brasileiros e com os preços. E aí não adianta muito esse valor em dólar, que a gente não vai comprar lá no exterior, né? Ele já trouxe os links, os preços, agora sim. Lembrando que esse preço não pode ser utilizado para fins de pesquisa de preço, né? Ah, Janderson, eu posso entrar no link e pegar lá a data e hora do site de amplo conhecimento e utilizar? Pode, mas aí você pesquisa no Google, é muito mais prático. Então, gente, vamos lá. Eu vou pedir uma especificação, tirar o preço aqui, vou lá editar, né? Porque eu não quero que considere nada disso. Eu vou aqui no tronco onde eu quero que prossiga e mando colocar em uma tabela. Você pode mandar o que você quiser fazer do jeito que você quiser, né? No caso aqui eu coloquei refaça a especificação em uma tabela sendo o mais detalhado possível em relação à especificação relevante para os solicitantes produzirem sua resposta e tirando textos desnecessários. Esse não está com muita opção de links. Mas veja, olha que coisa maravilhosa. Muito melhor uma especificação assim, né? Você copia, tá feita aí a tua, tá feita aí a tua especificação, né? Muito rapidamente. Pode pedir para alterar o que quiser. Muito rapidamente. Que maravilha. Que maravilha. Já vamos em 18 minutos. Nós concluímos os elementos que eu aconselho fazer com inteligência artificial no próximo bloco.